Boa noite, estamos no programa Democracia em Dia. Sou Célio Bolan e hoje vamos conversar com o pré-candidato à reeleição a deputado federal do estado de Santa Catarina, Jorge Guettin. É assim que se pronuncia? É assim mesmo. Tem uma história de uma pessoa preocupada muito com os pequenos. Ele é conhecido como deputado dos pequenos, das pequenas empresas, das pessoas pequenas, mas de grande valor. Então, ele já foi prefeito em Rio do Sul em 2018, deputado federal, assumiu no meio do mandato. Novamente, ele saiu de 61 mil votos para 160 mil votos. Poderia dizer os 159, 338, mas vamos ficar nos 160 mil. Para começar a nossa conversa, como é que foi esse pulo de 61 mil para 150, 160 mil votos nesse espaço? Que foi espaço de 2 anos. 4. Não, eu digo... 2018 para 2022. Não, mas eu digo, você estava suplente, assumiu, e aí teve eleição 2 anos depois. Correto. Ô Célio, primeiro é um prazer estar aqui com você, estar participando desse programa com vocês. Quero saudar a todos que estão nos assistindo e também dizer a minha admiração pela família Bolan, pela história do teu irmão, de você, não só no esporte de Santa Catarina, mas também na política de Santa Catarina, né? O teu irmão que foi dos tempos assim que tinha grandes parlamentares, né? Laerte Ramos Vieira, Bolan e tantos outros, né? Que nós tivemos na Assembleia e na política catarinense e na Câmara Federal também. O sul de Santa Catarina sempre forneceu para Santa Catarina grandes políticos. O teu irmão, o Aristides, ao qual eu tenho boas lembranças, né, foi um desses grandes políticos. Então quero fazer esse registro e quero dizer para você que, no meu entendimento, o político, o deputado, vereador, prefeito, todos, principalmente o legislativo, ele é um cidadão que tem pouco voto. O que faz a diferença entre um deputado, no caso, mais votado, menos votado, um candidato, né, é o número de amigos que se envolvem na campanha. Então, quando você tem a possibilidade, a capacidade, a sorte de envolver bastante gente, multiplicar as pernas e os braços, envolvendo bastante liderança, aí você tem a possibilidade de fazer uma grande eleição. Então eu entendo e tenho essa consciência, né, que eu tenho pouco voto. Agora, os amigos que se envolveram na nossa campanha, no nosso projeto, é que fizeram com que a gente fizesse essa grande eleição que fizemos em 2022, mas em 2018, quando eu fiz 61 mil votos, eu já fiz uma grande eleição, porque eu saí candidato a deputado federal em maio, junho mais ou menos, como se fosse agora. Em junho eu saí de candidato a deputado federal e fizemos 61 mil votos. Também na época eu não tinha voto, mas eu saí de candidato porque o deputado Jorginho Melo, do qual eu sou amigo, né? Ele insistiu muito, eu nunca quis, eu tive outras oportunidades para ser candidato a deputado estadual, por exemplo, com muita viabilidade de eleição, muita viabilidade, mas nunca quis ser candidato. Não estava no meu radar, sempre gostei de política, mas não estava no meu radar ser candidato. Eu estava tocando minhas atividades, minhas empresas, então não estava no radar, mas sempre gostei de participar. E o deputado Jorginho Melo, então ele ia para senador. E daí ele insistiu muito, ele e a família dele, para que eu fosse o candidato a deputado federal para suceder ele, para ele manter o gabinete.
para ele manter o gabinete dele de deputado federal, porque a eleição de senador aparentemente era uma eleição, era uma incógnita, mas de deputado federal era uma viabilidade maior, e aí ele garantiria o partido, né, que na época o PR, e garantiria também o gabinete dele caso desse uma zebra para federal. Daí então, com muita insistência, eu acabei aceitando esse desafio e fui de candidato a deputado federal e fiz aquela votação, que foi grande na época, pelo período curto, considerando que você sair de deputado federal hoje para a eleição agora em outubro, é muito difícil, né? Você tem que construir isso. E aí nós fizemos aquela votação, mas por causa do Jorge, não, por causa do deputado Jorginho na época e do partido, que eu fui o único candidato a deputado federal do PR naquela eleição, e eu até dizia para o deputado Jorginho, e depois para o senador e para o governador, eu dizia, também o senhor escolheu um pangaré, se o senhor tivesse escolhido um candidato melhor, o senhor teria se elegido senador e teria elegido também um deputado federal. Mas daí eu tive a oportunidade de assumir, e gosto sempre de fazer esse registro, num gesto do deputado Peninha e do Pezente, que na época era chefe de gabinete, mas seria candidato a deputado federal na sequência, no lugar do Peninha, sucedendo o Peninha, e eles deram oportunidade para mim assumir o mandato, um período. E aí eu gostei da experiência como deputado federal, não estava mais no meu radar ser candidato, né? Então eu gostei da experiência, e aí eu resolvi, e agora respondendo a tua pergunta, eu resolvi construir por opção própria a eleição, a possibilidade de eleição em 2022. Aí eu comecei, por 2 anos, eu comecei a visitar todos os municípios de Santa Catarina. Participei ativamente das eleições municipais de 2020, porque eu estava de deputado, e daí eu entendo que projeto político é o mesmo que você empreender, construir uma empresa. E aí eu fui trabalhar, construir o partido lá nos municípios, ajudar as eleições municipais de deputado federal, de vereador e de prefeito e vice-prefeito. E na sequência eu continuei visitando todos os municípios. Eu lembro muito bem que em 2021, eu estava andando aqui na ANREC, na AMUREL, na AMESC, com o candidato a deputado estadual aqui, que era do PR, depois foi para União Brasil, vocês já me ajudam no nome aí, ele que era tinha laboratório aqui, Márcio Búrigo. Eu andei com ele em 2021 aqui, construindo o partido, e ele trabalhando a eleição de deputado estadual pelo PR e eu de deputado federal pelo PR também. E aí fui construindo isso por todo o estado, visitei os 295 municípios. Aí quando veio a eleição em 2022, eu estava com um projeto muito bem encaminhado. E aí também a gente é fruto das circunstâncias. Além de nós ter feito esse trabalho, deu certo, ajudou ainda mais, que daí o ex-presidente Bolsonaro veio para o PR em 2022, exatamente. E aí também ajudou bastante a nós fazermos uma grande nominata, né, de deputados federais, e tivemos essa eleição, mas isso é fruto, a votação que nós tivemos, é fruto do número de amigos, de lideranças que se envolveram na nossa campanha e nos ajudaram. Então, e aí deu condições de a gente fazer essa grande eleição, mas isso não é mérito do Jorge, é mérito das pessoas que se envolvem na campanha. E também das causas, né, que você adotou. Quando eu digo que você é deputado dos pequenos, eu digo dos pequenos, da microempresa, do microempreendedor, do individual, do simples, do incluito, é um incluidor das pessoas, a inclusão das pessoas, mais aquelas que não têm muita oportunidade ou que estão começando a vida. Aí a gente fala de pequeno e de grandes. Eu assisto, né, os movimentos, os debates lá na Câmara, tanto do Senado, né, e eu não tenho mais vontade nenhuma de ficar assistindo. Porque não tem debate, né? Como é que a gente vai comparar aqueles deputados de grande monta, de grande robustez de conhecimento,
onde tu tinha como discutir um tema, onde tu tinha para aprofundar um tema que ia levar a uma solução. Hoje é um para um lado, outro para o outro, e deixa a turma do meio ali, meio que escolhe um, escolhe outro, tu te torna meio inimigo, tu te torna amigo, algo que não me chama atenção isso. Eu vinha lá de uma época em que eu era MDB na Universidade Federal de Santa Catarina. Não MDB, mas contrário ao regime na época. Uhum. Eu era daquele movimento. Era Adelor, era Ronaldo Benedetti, era aquela turma tudo, a gente era do DCE. Uhum. Mas eu digo, em termos de pequenos e grandes debates, eu não vejo isso hoje. Como é que você se sente lá em cima? Hoje o debate é mais ideológico, né? O debate lá no Congresso. Mas mudou a forma de fazer política. E eu, longe de criticar, cada um tem seu perfil, seu estilo. E a gente, nós políticos mais tradicionais, como você, eu e outros políticos mais tradicionais, a gente tem que se adaptar, no mínimo tentar fazer um modelo híbrido, porque essa é a realidade, não adianta. Então, e tem a rede social também. Tem a rede social que você hoje, a rede social é um palanque, é uma tribuna diária, né? Então você exerce o teu mandato ou faz tua campanha, pré-campanha, muito na rede social. Eu que sou um deputado mais de presença, de estar nos municípios, eu sou um deputado de entrega, tenho que me equilibrar isso, tenho que me adaptar. Mas eu compreendo que a gente tem que estar se regenerando. Eu aprendi desde cedo, empresário também como eu sou, e eu aprendi com o professor Edgar Morin, é um francês, morreu agora, 104, 105 anos, sociólogo, professor, uma pessoa fantástica, de um intelecto muito elevado, intelectual ele, e ele dizia, na década de 80, ele já dizia uma coisa muito interessante. Veja, na década de 80, nós não tínhamos computador de bolso, nós não tínhamos smartphone, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos rede social, e ele dizia algo muito interessante, Célio. Ele dizia para as pessoas, quem não se regenera, se degenera. Quem não se regenera, se degenera. Isso ele dizia quando não tinha internet, não tinha tecnologia e agora ainda não tinha inteligência artificial. Imagina hoje que o que nós fizemos hoje, amanhã já está velho, amanhã já está ultrapassado. Nós temos que se atualizar diariamente. Quer empresa, quer político, quer pessoas, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, baseado nisso, é que eu procuro me adaptar. Com a pandemia, eu tenho saudade desses tempos, eu sempre gostei de política também, eu tenho saudade desses tempos que o parlamento, era parlar, era debater, se aprofundar, né? Tantos tribunos, tantos parlamentares que a gente via que iam lá discutir e parlar lá, discutir o quê? Discutir ideias, discutir projetos para o Brasil, para Santa Catarina. Hoje isso está muito raso. Então, veja, a gente tem essa dificuldade com a rede social e com a pandemia, que hoje é mais online, lá os debates na Câmara e no Senado. Então isso ficou pior ainda, Então, mas a gente tem que se adaptar. Eu procuro exercer o meu mandato fazendo entrega para Santa Catarina, debatendo projetos que impactam na vida das pessoas, mas principalmente que diminua a desigualdade. Então, meu mandato é muito focado nisso. Tentar contribuir com projetos de lei, com ações, com atitudes, para diminuir a desigualdade, achatar essa desigualdade que nós temos no país. Porque deputado federal é deputado de todo o Brasil. Então nós temos, e o nosso Brasil não é igualitário. Então eu, pelas minhas origens, pela minha formação, eu gosto de deixar uma contribuição, e penso que estou deixando uma contribuição para diminuir a desigualdade do nosso país. E aí que entra minha vocação, minha missão, minha vontade é de batalhar pela micro e pequena empresa e pelos microempreendedores individuais. Nós já vamos conversar, vamos dar um intervalo e vamos conversar sobre os 18 milhões de MEIs que tem no país, que você fica atento. Perfeito. Vamos, sem dúvida nenhuma, que é super importante. A
RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. É pra todo o Sul, esporte, cultura, informação. RTV, a emissora do Sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Existem sabores que nos fazem sentir em casa. No restaurante Mariotti, cada receita é preparada com carinho, tradição e aquele tempero especial que conquista gerações. Um ambiente acolhedor, perfeito para reunir a família, amigos e saborear uma verdadeira comida caseira. Todos os dias, um buffet completo, variado e preparado para você. Venha viver essa experiência inesquecível. Restaurante Mariotti, o sabor que faz você se sentir em casa. Seja bem-vindo a um lugar que traz segurança, espaço e qualidade de vida para a sua família. Conheça o condomínio fechado Vivendas do Parque. Casas com 2 e 3 dormitórios. Sala, cozinha, banheiro, quintal privativo, quadra poliesportiva, salão de festas e garagem individual. Um lugar arborizado, com toda a segurança para você e sua família. Isso muda tudo. Com unidades em Criciúma, Içara e Cocal do Sul. E tudo isso está ao seu alcance, com uma negociação facilitada. Entre em contato com um de nossos corretores e agende uma visita. Chegou a oportunidade de transformar o sonho da casa própria em realidade. Na Lotérica Santa Luzia, correspondente Caixa, você recebe atendimento completo para financiamento habitacional pelo programa Minha Casa Minha Vida. Com novas possibilidades de financiamento, você pode conquistar seu terreno, construir e começar uma nova etapa da sua vida. Faça agora sua simulação sem compromisso. Lotérica Santa Luzia, seu sonho mais perto de você. Voltamos ao programa Democracia em Dia da RTV, canal 19. Deputado Jorge, as causas que você luta, né, têm um olhar muito focado. São 18 milhões de MEIs que nós temos no país? 17 milhões. 17 milhões. Em Santa Catarina, 950 mil. Quase 15% da população. Bom, exatamente. Você tem essa pauta, você é relator. Eu estou vendo que já está quase chegando o amadurecimento. O amadurecimento já está no meio. Está faltando o simples, fazer a atualização e fazer o teu fechamento. Está conseguindo convencer o pessoal? Eu sou um deputado de diálogo. Eu entendo, eu tenho posicionamentos claros e eu dialogo com todos os campos políticos. Quando é interesse de Santa Catarina, quando é interesse do país. E principalmente quando é interesse da micro e da pequena empresa e quando é interesse dos MEIs, das pessoas que mais necessitam. Porque as grandes empresas, a gente, claro que tem que ter um olhar também para as grandes empresas, mas elas têm uma estrutura, um lobby lá, que elas não precisam, elas se viram, elas se protegem. Então, agora, esse setor do MEI, da micro e pequena empresa, eles não são tão organizados e não têm essa força do lobby que uma CNI, que uma Fiesc, que uma Fiesp tem. Então é claro que ela precisa de uma mão amiga, de um parlamentar que tenha empatia e que conheça o setor. Minha formação, eu comecei como garçom com 12 anos e depois eu comprei a lanchonete, eu tenho a lanchonete ainda, então eu tenho uma micro e pequena empresa.
né? Hoje eu sou empresário, eu tenho mais de 6 mil funcionários na nossa empresa, mas eu sei a dor, eu sei o calo que aperta para esse setor que está engessado, impedido de crescer desde 2016, que as empresas do Simples não foi reajustado o limite. E os MEIs desde 2018. Nós já avançamos bastante. Quando o presidente Hugo Motta me indicou como relator, me deu essa missão, eu recebi com muita alegria e com muita responsabilidade também, e ele pediu para mim construir um relatório de consenso com a equipe econômica, com o governo. E aí eu entendi o recado, e eu acho super certo isso, porque tem a questão também do regime fiscal, que nós temos que cuidar das contas públicas, e eu comecei a tratar, a conversar com a equipe econômica do governo, os 3 ministros, ministro Dorigan, ministro Paulo Henrique, do empreendedorismo, e o ministro Moretti do planejamento. Tivemos várias reuniões, o presidente Hugo Motta também intercalando, fomos fazer seminários por todo o Brasil, seminários fazendo escutas com o setor produtivo, com as entidades, para entender o que o setor queria e o que a equipe econômica também queria. Porque eu entendo, desde muito tempo, eu entendo que a melhor ideia é a soma de várias ideias. E o Brasil perde muito com essa polarização, que não estamos mais encontrando os pontos que convergem, os pontos que unem, porque muitas vezes, pegando essa ideia aqui com essa ideia aqui, pegando um pouco daqui e um pouco daqui, é que você forma a melhor ideia. Baseado nisso é que eu tenho trabalhado com a equipe econômica, tenho dialogado com o setor produtivo. Avançamos muito, tanto é que o governo já mandou um projeto, um PLP, que é o 186, que o presidente Hugo Motta anexou no PLP 108, que é ao qual eu sou relator, aprovando a atualização do MEI. Quanto ao MEI, está pacificado. Nós já poderíamos ter aprovado. Mas eu entendo, o setor também entende, os parlamentares da comissão também entendem, que nós não podemos perder a oportunidade de aprovar também o limite da micro e da pequena empresa. Então nós estamos trabalhando agora com a equipe econômica do governo, eu levei sugestões para eles essa semana, então, e nos próximos dias nós devemos avançar também para atualizar o limite dos MEIs. Então, com muita humildade, com muito diálogo, eu aprendi com o Papa Francisco. O Papa Francisco sempre dizia, nos ensinava, ou você aposta no diálogo e no encontro, ou todos nós perdemos. Baseado nisso, nesse ensinamento, é que eu procuro sempre, sério, dialogar com quem precisar dialogar. Aqui em Santa Catarina tem essa dificuldade que muitas vezes, por você pertencer a um campo político, você não conversa com outro campo político. Eu converso com quem tem que conversar, né, para levar resultado e para exercer o meu mandato na plenitude, porque afinal de contas, que depois que você se elege, você é um deputado de todos os eleitores. Portanto, eu tenho que exercer esse meu mandato com essa plenitude, porque eu, como parlamentar, como deputado eu sou funcionário público. Eu sou um servidor público. Assim como você era servidor público da Celesc, eu sou um servidor público. E deputado custa muito caro para a população. Porque o meu salário vem de onde? Não tem uma árvore lá em Brasília que dá dinheiro e que paga o nosso salário. E a minha estrutura de gabinete, tudo que eu tenho, a gente custa muito caro para a população de Criciúma, para a população do Brasil, para a população catarinense. Então a gente tem que dar resultado, porque quem paga o meu salário é o contribuinte aqui de Criciúma, é o contribuinte de Santa Catarina, é o dinheiro dos impostos dos trabalhadores e dos empresários é que paga o nosso salário. Então a gente tem que ser útil. Eu exerço meu mandato querendo ser útil para o meu patrão,
que é o contribuinte, que é os MEIs, a micro e pequena empresa, que é o trabalhador, que é o empresário. Eu quero ser útil. Isso dá sentido para o meu mandato. Veículos também, né? Segurança veicular. Tudo, todos, a proteção veicular, todos os empresários e empregados são os meus patrão. Então é dessa forma que eu exerço, nós estamos avançando bastante, estou muito satisfeito e devemos aprovar até as eleições, ou no máximo esse ano ainda, a atualização dos MEIs e da micro e pequena empresa, e isso valida muito a forma que eu exerço o meu mandato, que é um mandato de diálogo, buscando, conversando com todo mundo, o que é melhor para Santa Catarina. Veja, Célio, eu tive uma experiência muito boa. Quando houve aquela monstruosidade daquela violência lá em Blumenau, na creche Bom Pastor, o presidente Lira criou uma comissão. Criou uma comissão e me indicou como presidente da comissão. E aí, então, eu entendia que para nós avançarmos, nós tínhamos que ter diálogo com ministros, com todos os campos políticos. E em uma ocasião, eu fui no ministro da Justiça, o Flávio Dino. E a minha moça, a Eduarda, da comunicação, muito competente, então nós estivemos lá com os familiares das vítimas, eu estive lá para buscar apoio do ministro da Justiça para nós criarmos leis para combater a violência na escola. Daí a minha moça disse assim, quando saímos da reunião, deputado, não vamos publicar nenhuma foto aqui com o Flávio Dino, porque senão o senhor vai apanhar lá em Santa Catarina pra caramba, né? Aí eu disse para ela, por que, Eduarda, nós estamos fazendo alguma coisa errada? Não, deputado, não estamos fazendo nada errado, mas o senhor vai apanhar. Eu disse para ela, Eduarda, o problema não é o que tu publica, o problema é o que tu faz e não publica. E eu fiz questão de publicar foto do bom atendimento que o ministro Flávio Dino nos deu e nos ajudou no combate à violência nas escolas, e ajudou muito. Então eu trabalho com posicionamento claro, com muita transparência, sem ficar refém de uma bolha que de repente, uma bolha ideológica que de repente te mede você tem que dizer amém para tudo. Eu não trabalho dessa forma. O que é melhor para Santa Catarina, o que é melhor pelos valores e princípios que eu defendo, eu sempre estarei lá. Sempre estarei lá, conversando com quem tem que conversar, para trazer resultado e para fazer jus ao salário que eu recebo. Fazer jus ao salário que eu recebo. É dessa forma que eu exerço, é dessa forma que eu tenho, né, segundo os analistas, né? Não é eu que falo, mas é as pessoas que falam, que é o deputado que mais faz entrega em Santa Catarina, que mais faz entrega e que tem participado dos debates importantes para o país lá em Brasília, né? Então eu tenho feito essa entrega, estou muito satisfeito, por isso que eu me coloquei novamente como pré-candidato à reeleição, é porque eu me sinto útil no exercício do meu mandato e penso que a gente pode contribuir muito ainda para o país e para Santa Catarina. Exatamente, deputado. Eu sempre digo assim, essas pessoas que votaram em você, 159 mil, total, 339, devem estar satisfeito com o trabalho. Aí eu pergunto, qual é o valor do voto? Eu acho que o valor do voto... Não é financeiro, qual é o valor do voto mesmo, né, que tem? Imagina 160 mil pessoas satisfeitas, deve estar satisfeito com o trabalho se acompanhar o seu trabalho. Eu costumo ser muito transparente nos meus posicionamentos, nas minhas atitudes, e algumas vezes o meu pessoal de comunicação, eles pedem para mim não me manifestar sobre algumas coisas. Eu sempre digo para eles, eu gosto de me posicionar, mesmo que isso algumas vezes tenha um preço eleitoral, para o eleitor não ser enganado, para ele saber que quando votar no Jorge, apoiar o Jorge é aquela pessoa. Eu costumo dizer, meu roteiro, quando eu não estou em Brasília, e agora eu estava muito em outros estados também, mas sempre que eu não estou em Brasília, eu estou em roteiro nos municípios, visitando os municípios, visitando as lideranças. E isso requer muita disposição, desprendimento e tempo.
Eu estou desde ontem aqui no Sul. Hoje à noite eu vou dormir em Lages, amanhã eu tenho agenda na Serra Catarinense, e domingo eu tenho uma agenda que começa às 7h30 da manhã, vai até às 19h30 lá no norte do estado, na região de Joinville, na região de Araquari, na região de Jaraguá, assim por diante. Então veja que é bem puxado, né? E segunda-feira já retomo. Segunda noite eu tenho uma reunião com o governador lá no Alto Vale sobre a prevenção das cheias e assim por diante. E daí terça, quarta continua a agenda. Mas isso não é só agora na pré-campanha, isso é durante o mandato. Então é cansativo, é uma renúncia muito grande. As pessoas algumas vezes perguntam para mim: "Pô, mas isso é cansativo, né? Isso é difícil, né?" E eu falo para as pessoas que isso é muito prazeroso, porque antes de eu me candidatar eu já sabia, foi por opção própria em 2022 que eu fui candidato, eu já sabia que era assim a rotina de parlamentar, principalmente de um servidor público, que sou. Eu sou um servidor público, eu tenho que estar à disposição das pessoas quando elas necessitam, e também estar ouvindo e escutando as pessoas para exercer o meu mandato de uma forma mais assertiva. Isso não me cansa. O mais difícil no exercício do meu mandato, e aí respondo a tua pergunta sobre o valor do voto, o mais difícil é exercer o meu mandato com coerência e praticar aquilo que eu falo. Exatamente. Praticar o que fala na política, assim como na vida pessoal também, de empresário, ou de cidadão, ou de pai de família, é muito difícil. Porque você tem a tentação, algumas vezes, de falar aquilo que as pessoas querem. E eu não falo o que as pessoas querem. Algumas vezes pode até convergir e ser aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu falo aquilo que penso, aquilo que eu vou praticar. Eu não sou um parlamentar, um deputado inconsequente. Eu sou um deputado consequente, um político consequente. Eu falo aquilo que eu pratico, seja em época eleitoral ou seja durante o mandato, durante o exercício do meu mandato. E isso é muito difícil. Todo dia é um exercício diário que eu faço para praticar aquilo que eu falo. Eu, quando eu vou numa reunião, algumas vezes as pessoas perguntam: o que vamos falar? O que vamos falar? E eu sempre digo assim: vamos combinar, falar a verdade, que daí você não precisa combinar nada, né? É só falar aquilo que tu pensa. Exatamente. Então esse é o valor que ele dá ao voto recebido. Isso é muito importante. As pessoas às vezes não pensam nisso. Se fosse só 10 votos, né, represente bem aquelas pessoas. Representar 160 mil é um valor muito absurdo que tem que ter. Eu sou um político sem surpresa. Eu sou um político sem surpresa, porque eu pratico o que falo. Exatamente. Depois eu vou fazer uma pergunta perigosa sobre as emendas, em função de ter esses comentários de gente que não está nem com cargo de situação. Quem de verdade decide para onde vai o dinheiro das emendas? Nós vamos responder depois do intervalo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. É pra todo o Sul, esporte, cultura, informação. RTV, a emissora do Sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Financiar ou regularizar um imóvel não precisa ser complicado. Mas a burocracia pode travar tudo. E é aqui que entra o despachante imobiliário. Nós cuidamos de toda a parte documental para você financiar seu imóvel com segurança. E focar no que realmente importa: adquirir seu imóvel. Fale conosco e resolva seu imóvel sem dor de cabeça. Macari e Espíndola Despachante Imobiliário. Aqui realizamos o seu sonho. Abra as portas para o seu sonho. A felicidade está ao seu alcance.
Conheça o residencial Jardim das Azaleias. Apartamentos com 2 e 3 dormitórios, cozinha e área de serviço, com uma sala ampla, estacionamento e salão de festas. Com uma localização privilegiada, porque viver bem é viver perto de tudo. A sua felicidade já tem endereço e custa menos do que você imagina. Entre em contato com o seu corretor e conheça o residencial Jardim das Azaleias. A Unesc é uma universidade feita de modo coletivo, em um ambiente que impulsiona o desenvolvimento, estimula o protagonismo e gera impacto social positivo. Um hub de conhecimento que une pessoas e ideias, promovendo a inovação e a pesquisa científica, com reconhecimento em rankings e prêmios nacionais e internacionais. Multiplique seus conhecimentos, acelere as oportunidades, aprenda outras habilidades e ajude a construir o futuro. Quando nossa melhor versão encontra o que o mundo precisa, descobrimos nosso lugar de potência. Venha para o Unesc, uma universidade que forma, transforma, inova, impacta, desenvolve e surpreende. Encontre o seu lugar de potência. Matrículas abertas para a graduação multi. Unesc, a nossa universidade. No coração de Criciúma, existe um lugar onde qualidade, bom gosto e atendimento especializado fazem toda a diferença. No centro do encanador, você encontra uma equipe preparada para orientar cada escolha, do projeto à instalação. As melhores marcas em torneiras, cubas, vasos, chuveiros, tubos e acabamentos para transformar qualquer ambiente. Centro do Encanador, referência em hidráulica e acabamentos sanitários. Visite nossa loja no centro de Criciúma. Voltamos à conversa aqui com o deputado Jorge Glitch. Um exemplo de política, um exemplo de fazer política. Então, quem de verdade decide para onde vai o dinheiro das emendas, em função de todos esses comentários que a gente teve? Nós temos, eu sempre entendi, né, a gente tem o direito às nossas emendas de bancada e as nossas emendas individuais, as impositivas, né? E a gente destina, como eu faço a distribuição das minhas emendas? É atendendo às demandas, os pedidos das lideranças. Aqui mesmo na região sul. O nosso pré-candidato, meu amigo Monteiro, isso, ele distribuiu recursos aqui na região. Na região e em outras regiões também, porque como ele tem uma capilaridade, ele tem uma grande liderança aqui na região da MESC, da ANREC, da Murel, mas ele também tem muitas lideranças que apoiam ele em outras regiões. Então eu destinei uns recursos para ele, um montante de recursos para ele distribuir conforme ele entendesse que era útil sempre para os municípios ou entidades, como o Hospital São José e outras entidades que a gente distribuiu aqui na região. E assim que eu distribuo juntamente com os meus coordenadores ou com parceiros, né, lá nas regiões, e pude atender, eu consegui distribuir recursos para os 295 municípios. Atendi todos os municípios e atendi bem, tem municípios muito pequenos que eu consegui mandar bastante recurso, né? Então fico muito satisfeito, como eu dialogo, eu recebo sempre recursos do partido também, recursos extras do partido, e daí a gente, além das emendas que a gente tem, a gente pôde atender mais. E atendi muitos municípios também, pela grande amizade, pela grande parceria que a gente tem com o governador Jorginho. O governador Jorginho, esse governador que tem feito tanta entrega para Santa Catarina, ele deu a oportunidade também para a gente dar uma choradinha e daí destinar, de algumas secretarias, a gente destinar recursos para os municípios, sempre voltado para os municípios. Então é dessa forma que eu distribuo minhas emendas, faço entrega sempre pensando em impactar positivamente na vida das pessoas lá onde elas moram. Porque elas não moram, as pessoas não moram no estado, não moram no país, elas têm um CEP. É Rua
São José. É Rua Bolan, em Santa Catarina, em Criciúma, Santa Catarina, né? Rua Deputado Aristides Bolan, em Criciúma. Então é ali que elas moram. E é ali que a gente, como político, tem que impactar positivamente através das nossas ações para melhorar a vida das pessoas lá onde elas moram. Exatamente. E aqui você fez uma parceria com Jefferson Monteiro, pré-candidato estadual? Nós, do Republicanos, temos muita gratidão ao Monteiro pelo que ele já tem feito pelo Republicanos. Ele tem mais tempo do Republicanos do que eu, né? Então, temos muita gratidão pelo grande trabalho que o Monteiro tem feito aqui na região sul e principalmente na região da ANREC, construindo executivas nos municípios ao redor. Então sempre conduziu com muita transparência, com muito despreendimento o partido aqui, e eu fico muito honrado, muito feliz, torço muito para ele é pré-candidato a deputado estadual, torço muito e vejo a eleição de deputado estadual do Jefferson, do Monteiro, com muita viabilidade, com muita realidade. Ele gosta de compartilhar isso e é importante eu compartilhar aqui na região. O Monteiro vai chegar aqui na ANREC com uma grande eleição, porque ele é o candidato da proteção veicular, portanto ele vai ter voto nos 295 municípios de Santa Catarina, eu creio, né? Então veja que ele vai fazer uma grande eleição e ele vai chegar muito forte aqui em Criciúma, na terra dele, na cidade dele, onde ele ama, onde ele gosta e onde ele vai dedicar muito do mandato dele, se ele se eleger, para Criciúma e para a região da ANREC. Então veja que é uma grande oportunidade de nós ter mais um deputado de Criciúma. Ele é candidato também do governador Jorginho, porque nós estamos na coligação do governador Jorginho. Ele é candidato do governador Jorginho e vai ser muito importante para o governador Jorginho ter um deputado com as qualidades, com a lealdade do Monteiro, né, lá na Assembleia Legislativa. Então não é só o setor de proteção veicular, não é só a região de Criciúma que vai ganhar, mas Santa Catarina e o governador Jorginho vai ganhar muito com o Monteiro num gabinete, numa cadeira, ocupando uma cadeira lá na Assembleia. E claro, dentro do possível, que a gente possa fazer dobradinha, que a gente possa caminhar juntos, que seja bom para ele, para a eleição dele. Eu fico muito feliz, muito satisfeito e torço muito para que ele faça uma grande eleição e chegue forte lá na Assembleia. O Republicano deve estar projetando no máximo 5 para deputado estadual. Todos os nossos candidatos a deputados estaduais estão trabalhando muito, os nossos pré-candidatos. Nós temos uma nominata de pré-candidatos muito boa e estão trabalhando muito. Nós temos mais um pré-candidato aqui, que é o Acélio Casagrande, está trabalhando também. Nós temos uma nominata que está trabalhando muito. Como eles estão trabalhando muito e eles têm uma possibilidade de eleição, uma viabilidade de eleição muito boa, todos eles estão acordando mais cedo e dormindo mais tarde para construir essa eleição. Então, nós temos uma convicção muito grande que nós devemos fazer 5 deputados estaduais, com a possibilidade, quem sabe, de fazer 6 e também 3 deputados federais. Deputado estadual, cada 100 mil votos, uma vaga. Correto. 4 milhões, tem 5.276 eleitores em Brasília e em Santa Catarina. Vamos fazer votos bons, 4 milhões e alguma 200. Coisa. 4 milhões e 200. Então, cada 110 mil, então somatória disso, 500 mil no mínimo. Para cima... Não, necessariamente não, porque depois tem a sobra, né? Sim. Tem as sobras. Mas tem as sobras que daí, então, você, algumas vezes com 70 mil de sobra, você acaba fazendo mais um deputado, né? Por isso que eu digo, você 500, vamos fazer um número fechado. 500 que não é mil para estadual. 500 mil. Fez 520. Fez 480. É uma chance muito grande de ter o quinto. Sem porque dúvida, tem 80 mil ali. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Claro, aqui nós já tivemos deputado que entrou por causa de um voto, né, que foi contra uma candidata do PT. Exatamente. Porque a legenda... A legenda fez um voto a menos. Nem foi o partido, foi a legenda. Exatamente.
Em função, eu escutei semana passada, na outra semana em Brasília, de um líder do PL, que ele tem quase que a certeza que o candidato a presidente do PL vai sozinho para a corrida presidencial. Confirma alguma coisa? Faz sentido isso? Eu penso que não, eu penso que vai ter apoio sim de outros partidos, né? Hoje está assim o cenário, né? Então, um tanto quanto isolado em parte, porque todos esses outros partidos, né? Esses partidos mais de centro, a maioria do partido de centro, os seus aliados estão apoiando o candidato Flávio. Estão apoiando. Agora, se coligaram oficialmente, ainda não oficializaram. Mas tem até o dia 4, tem muito diálogo, muita conversa, que é possível outros partidos, né, também se coligarem sempre até as convenções, acontece muita coisa. Então claro. Nós temos ainda muita coisa até o dia 4, parece que está tão perto, né, mas vai acontecer muita coisa ainda até o dia 4. Né? Nós, no Republicanos, estamos muito confortáveis porque nós temos um projeto bem claro, né, de acompanhar a reeleição do governador Jorginho. Isso ajudou muito na construção da nossa nominata de deputados federais e estaduais e também deixa muito pacificado que, independente da decisão nacional, aqui em Santa Catarina, o Republicanos está apoiando, aliado e alinhado com a reeleição do governador Jorginho. Eu até ia perguntar o que é melhor para Santa Catarina nessa eleição. Veja, quase que está respondendo. Esse modelo de gestão do governador Jorginho, não do CPF Jorginho, o modelo de gestão dele, eu penso, é admirado pelo Brasil todo. Eu penso que o governador Jorginho está conduzindo a reeleição muito bem, muito bem. Ele está fazendo entregas como ninguém, porque tem uma coisa que na política é fundamental, principalmente para o executivo, seja prefeito ou governador ou presidente. O governador tem muita obra por toda Santa Catarina. Vamos ver aqui no sul, quanta obra tem o governador Jorginho. Aqui, os prefeitos estão muito bem avaliados, porque na verdade o grande prefeito dos municípios de Santa Catarina é o governador Jorginho. As grandes obras que estão acontecendo na cidade, seja em Criciúma, ou na ANREC, ou na MESC, ou na Murel, tem a participação do governador Jorginho. Então, portanto, ele tem obras por todo o estado. Mas tem uma coisa que faz a diferença do governador Jorginho de outros governantes. E isso serve para os nossos prefeitos. O governador Jorginho tem a preocupação com as pessoas. Ele cuida também das pessoas. Um exemplo é a universidade gratuita. Outro exemplo é o cuidado dele com a saúde. Outro exemplo é o cuidado dele com a educação, que não tem uma sala de aula, que não tem uma escola que não tem ar-condicionado. Então ele tem a preocupação também com as pessoas. Quando você constrói um projeto de uma gestão com esse equilíbrio de cuidar das pessoas e de fazer obras, isso é infalível quase, é infalível. Se tu não meter a mão na cambuca, e o governador Jorginho é muito transparente, mãos limpas, então isso facilita muito para encaminhar uma grande reeleição, uma reeleição dessa forma de governar que o Jorginho tem. A forma, o modelo dele de governar, de gestão, que está fazendo esse sucesso, e Santa Catarina tem aprovado em todos os 4 cantos, respeitando os outros candidatos, que são bons candidatos também, mas nesse momento o Jorginho leva essa vantagem competitiva pelas entregas que ele está fazendo. Deputado, as pessoas gostam de conhecer um pouquinho o deputado. Aí eu pergunto, o que você ouve quando você está sozinho? Eu perguntei para o Clésio aqui, depois eu comecei a rir com ele. Ele disse que ele, às vezes, um dia que ele está sozinho, que ele reza. Ele disse, tu reza assim, Clésio? Reza bastante. Eu gosto muito. Desde cedo, eu sempre gostei muito de leitura. Muita leitura. Eu leio mais ou menos, no mínimo umas 2 horas por dia eu leio.
Agora a gente tem essa prerrogativa de poder ter internet móvel no carro. Então eu costumo no carro também fazer leitura quando eu estou entre um roteiro e outro, que dá tempo, fazer leitura, para estar atualizado. E eu faço vários tipos de leitura. Da mesma forma que eu entendo que a melhor ideia é a soma de várias ideias, eu faço várias leituras para filtrar e não ficar só na bolha. Então eu gosto de me informar, para ficar menos ignorante, porque eu sei que eu ignoro muita coisa, que eu conheço muito pouco, e quanto mais eu leio, mais eu dimensiono a minha ignorância, mais eu percebo que eu ignoro muita coisa. Então é uma forma de eu poder fazer mais entrega, é uma forma de eu poder estar atualizado, de eu poder ser mais útil para a sociedade, exercer o meu mandato com mais eficiência, através da leitura. Então eu gosto muito da minha companhia, eu gosto muito, não quero ser arrogante nem prepotente, mas eu gosto da minha companhia. Eu sou muito... Então quando eu tenho a oportunidade de estar sozinho, que não é muito tempo, né? Mas se eu tenho a oportunidade de estar sozinho, eu procuro praticar muito leitura e estar com a família também. Eu gosto muito de estar com a família, então aos domingos, sempre que eu posso, eu estou com a família, né? Eu tenho 5 filhos, 5 netos, então, e tenho convívio com os meus irmãos, um convívio maravilhoso com a família, e aí eu me sinto bem realizado. Eu sou uma pessoa muito feliz, e eu gosto sempre de acrescentar mais felicidade na minha vida. Então estar com a família, com os amigos, né, e exercendo essa atividade que eu gosto bastante, me deixa ainda mais feliz. Eu acho muito importante, né? A primeira infância, a juventude, mas eu me preocupo muito com os idosos. E eu vejo que eles participam muito da política ainda. As pessoas acham que não. A minha mãe, com 96 anos, ela saía e ia votar no colégio lá para Pagés, sessão 3, com 96 anos, e não tinha... Legal. Ela sempre falava, tinha os candidatos dela, que era o Ataíde, e não adianta, né? Então, só para saber, uma informação, em 2022, quantas pessoas acima de 90 anos foram votar em Criciúma? Eu desconheço. Eu não sei. Passa até de 100 anos. 34 pessoas. Olha só, que legal. Acima de 70 anos, 6.339 pessoas foram votar. 70, 74, eu faço sempre uma faixa de 4 em 4 anos. Então tem pautas para esse pessoal, tem projetos para essas pessoas? Veja que coincidência você abordar isso, porque o meu projeto de vida principal é viver até os 120 anos. Mas com autonomia e saudável. Eu tive a oportunidade de visitar 4 das 5 regiões mais longevas do mundo, para conhecer, fazer uma imersão lá e conhecer quais são os hábitos dessas pessoas. E uma das coisas para você ter uma vida saudável e longeva, e compartilho com quem está nos assistindo, uma das coisas é você não ter estresse. Além disso, ter uma alimentação boa, ter uma atividade física, né? Viver uma vida familiar muito boa, uma vida social muito boa, né? Então, essas são algumas características das pessoas longevas, que tem aquelas pessoas centenárias e supercentenárias. E para isso, então, o meu mandato é muito voltado para isso. Quando eu falava lá atrás que a melhor coisa é a melhor ideia é a soma de várias ideias, dialogar e praticar aquilo que fala, tudo isso evita estresse. Eu sou um cara que não tenho estresse. Sou empresário, tenho uma vida familiar, né? E exerço a política sem estresse. Nada me estressa, nada me tira do sério. E sempre, quando tem políticas públicas, eu faço parte, sou segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Longevidade, lá na Câmara dos Deputados, e sempre quando tem pauta a favor da longevidade, a favor do idoso, eu estou lá participando ativamente, porque nós temos que ter uma preocupação e criar políticas públicas
políticas públicas para essa população que cada vez aumenta mais. Cada vez nós temos mais qualidade de vida, né? Mais qualidade de vida, cada vez as pessoas estão vivendo mais. E nós temos que dar condições para essas pessoas viverem mais, né? E aí depende muito do Estado, depende muito das políticas públicas nacionais e também das políticas públicas estaduais e municipais. E eu vejo que as pessoas têm essa preocupação, de tentar ajudar para que essas pessoas tenham uma vida mais saudável. Eu acho que nós temos que investir mais, principalmente criando mais áreas de lazer, principalmente dando condições, dando um atendimento. Veja que eu em 2004 eu ajudei a criar um projeto de lei lá em Rio do Sul, levando medicação, remédio em casa, através das agentes de saúde, que são os nossos anjos da guarda. Lá nós entregava para a população acima de 60 anos remédio em casa, não precisava o idoso sair de casa para aquele remédio contínuo dele, era entregue através dos agentes de saúde. Isso já em 2004, que eu já tinha essa preocupação com os idosos. Bacana. Para a gente encerrar, a gente conversou com um deputado aonde o espaço é um espaço que ele tem, aonde a divergência de ideia é o combustível para o entendimento. Podemos classificar também desta forma, né? Onde você fala que é um conjunto de ideias que tu vai achar uma solução. Desejo para você sucesso. Foi uma conversa muito bacana, muito interessante. Espero que as pessoas vejam realmente os políticos que eles têm que eleger. Muito obrigado, deputado Jorge. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, Célio. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco do exercício do nosso mandato e do que a gente pensa e enxerga o que é melhor para o nosso país, sempre aprendendo com você, aprendendo com as pessoas que a gente conversa no dia a dia, né? Obrigado.